Você já teve vontade de simplesmente desaparecer? Não morrer, não sumir para sempre. Só sair um pouco de cena, ficar quieto, observar, não responder, não postar, não opinar, só ficar em paz. Se sim, talvez você esteja começando a entender a arte de desaparecer. No mundo de hoje, onde todo mundo quer ser visto, ouvido, curtido e notado, desaparecer virou um ato de rebeldia. Desaparecer é revolucionário. Enquanto os outros gritam, você silencia. Enquanto os outros correm atrás de aprovação, você vira as costas. Enquanto os outros querem palco, você quer um banco na sombra. E isso é poder. O mundo não para de gritar. Vivemos num mundo barulhento, notificações, opiniões, comparações, discussões, gente falando o tempo todo, sobre tudo, mesmo sem saber nada. O filósofo Pascal já dizia: toda a infelicidade dos homens vem de uma só coisa: não saberem ficar quietos em um quarto. Hoje, isso ficou ainda mais claro. Ninguém aguenta mais o próprio silêncio. É por isso que tanta gente fala tanto. É por isso que ninguém ouve. É por isso que a ansiedade virou a norma. A gente vive bombardeado por estímulos, e a maioria deles não serve para nada. Atenção virou mercadoria, e sem perceber, você virou produto. Mas tem uma saída, e ela começa no silêncio. O silêncio não é vazio, é cheio de coisas importantes. Quando você silencia, o mundo grita mais alto, mas depois ele para. E o que sobra é você, suas ideias, seus incômodos, seus desejos, seus vazios. É por isso que muita gente tem medo de desaparecer, porque no silêncio você se encontra, e às vezes, o que você encontra assusta. Mas só quem encara esse espelho silencioso consegue mudar de verdade. Desaparecer, aqui, não é fugir da vida. É fugir do barulho, do excesso, da performance constante. É deixar de ser personagem e voltar a ser gente. Todo mundo quer ser alguém. Mas pra quê? Desde cedo, empurram na sua cabeça que você tem que ser alguém na vida. Mas ninguém explica o que isso significa. Na prática, ser alguém virou sinônimo de status, de visibilidade, de número de seguidores, de salário alto, de currículo bonito. Mas ser alguém é diferente de ser você. E quando você começa a desaparecer um pouco das expectativas dos outros, você começa a aparecer para você mesmo. Você percebe que não precisa provar nada. A liberdade não tá em se destacar, tá em não precisar. Os sábios sempre sumiram. Lao Tse, o criador do Tao Te Ching, simplesmente sumiu no deserto. Diógenes, o cínico, vivia num barril e desprezava qualquer tipo de fama. Buda largou o palácio. Jesus foi pro deserto. Sêneca dizia: fica contigo, foge do barulho. Até nos animes a gente vê isso. Jiraiya, Zarathras, Mestre Kami, todos os sábios somem por um tempo antes de voltarem transformados. Porque o silêncio cura, o silêncio revela. Os verdadeiros mestres não fazem barulho. Eles falam pouco e quando falam, a gente escuta. Porque a autoridade deles não vem da gritaria, vem do silêncio que eles conquistaram por dentro. Desconectar é o novo superpoder. Hoje em dia, se você consegue ficar um dia sem celular, você é praticamente um monge. A verdade é que a gente vive viciado em distração. E sumir por um tempo da internet, das redes, das conversas inúteis, é uma desintoxicação da alma. Você não precisa avisar ninguém, não precisa fazer post de "estou me afastando por um tempo". Só vai, silenciosamente. Desativa o que tiver que desativar. Sai do grupo, silencia o caos. Vai tomar um café sozinho. Vai caminhar, vai respirar, vai viver. Ninguém precisa saber. Porque quando você desaparece do mundo, o mundo começa a fazer menos sentido. E isso é bom. Você começa a ver que muita coisa era barulho disfarçado de importância. Sumir para voltar. Diferente. Desaparecer também pode ser um ritual. Você some, não para se isolar para sempre, mas para voltar diferente. Mais calmo, mais maduro, mais lúcido, menos carente, menos reativo, menos dependente do olhar do outro. É o que os estoicos chamavam de ataraxia, a tranquilidade da alma. E ela só vem quando você aprende a se bastar. A maioria das pessoas vive esperando aplausos, mas o sábio já se aplaude em silêncio. Sumir dos lugares que te fazem mal. Às vezes, desaparecer não é metafórico. Às vezes, é literal mesmo. Sair daquele grupo, afastar de certas pessoas, parar de ir em certos lugares. Sumir não é covardia, é autopreservação. A lagarta precisa sumir no casulo antes de virar borboleta. E ninguém chama ela de fraca por isso. Você também pode. Se o ambiente te suga, desaparece. Se a pessoa te destrói, desaparece. Se o ciclo te prende, desaparece. Quem tem medo de sumir, vive preso na obrigação de estar sempre presente. Mas presença sem propósito é desperdício de energia. Ninguém vai entender. E tá tudo bem. Quando você começa a desaparecer, a
as pessoas estranham. Tá tudo bem, sumiu por quê? Você não posta mais nada? Deixa falarem. Quem precisa da sua presença o tempo todo talvez precise, na verdade, de atenção, não de você. O verdadeiro silêncio incomoda quem grita por dentro. E quando você cala, eles se escutam e não gostam do que ouvem. Mas não é seu problema. O que você encontra quando some, você encontra você mesmo. E talvez encontre também ideias novas, paz de espírito, sono, melhor relações mais leves, menos ansiedade, mais clareza. Você percebe que viver não é sobre estar no centro, mas sobre estar inteiro, mesmo nas bordas. E que você não precisa ser ouvido por todos, precisa ser entendido por você. Conclusão: a arte de desaparecer. Desaparecer é uma arte porque exige coragem. Coragem de ficar com você. Coragem de sair da cena. Coragem de não reagir. Num mundo onde todo mundo quer falar, o silêncio é um poder raro. Num mundo onde todo mundo quer aparecer, sumir é um privilégio. Não tenha medo de se retirar. Desaparecer, às vezes, é a única forma de reaparecer, verdadeiro.